Agora foi. Boa noite a todos, boa noite a todas. Essa noite iluminada de quarta-feira. Espero que todos estejam bem em suas casas com bastante segurança. Hoje nós temos como tema da nossa live relações de gênero, justiça, paz e instituições eficazes, igualdade de gênero. Vamos falar um pouquinho aí sobre essas temáticas. Eu vi aí que muitos não quiseram participar porque acham que é mimimi, mas eu chamo a atenção que a gente não pode dizer que é mimimi a dor do outro, tá? Então, ter esse cuidado e esse respeito com a dor do outro, aquela dor que não é sua, tá? Então, hoje, em alusão ao dia o dia de responsabilidade social, o dia em que estamos aqui comemorando a entrada da própria Estácio enquanto uma empresa responsável que garante qualidade de vida, pratica a responsabilidade social. Então hoje a gente está fazendo essa live em alusão ao dia do Centro Universitário Estácio de São Luís. Então o que me coube enquanto professora de Direito foi falar justamente sobre justiça, paz, instituições eficazes, igualdade de gênero. Tema que eu adoro, não é? Então, tema que eu gosto muito de debater. Eu espero que vocês gostem do que a gente vai falar. E quando eu fui convidada um pouco de assalto para falar sobre isso. Simplesmente chegou na minha mesa e disse: professora Mainara, você vai ter que falar sobre igualdade de gênero, justiça, paz e instituições eficazes. Aí eu disse: tá certo, ok. Então eu fiquei pensando o que eu iria falar para vocês, não é? Então, enquanto estava sendo impactada por esse convite, eu pensei em uma imagem que, na verdade, não é algo tão extraordinário. É comum a gente ver na periferia, nas zonas marginais das cidades, jovens pretos sendo metralhados, não é mesmo? Nas grandes cidades brasileiras isso é bem comum, seja no confronto policial, seja de bala perdida, nós vemos jovens pretos sendo metralhados. Mas o que me impactou, na verdade, não foi aqui essa ordinariedade, essa coisa comum, não foi propriamente esse acontecimento, mas foi o sentido que se cristalizou no momento em que eu escutei a mãe de Marielle Franco dizendo: mas veja, é munição de guerra. Então, Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi metralhada quando estava voltando para sua casa, foi metralhada com munição de guerra. De logo, tomei-me de assalto com algumas frases que dos Anjos já falou em algumas palestras que ele deu, que é justamente, sabe por que munição de guerra? Porque na verdade eles nunca nos declararam paz. A algum momento foi decretada a abolição, mas a paz entre as raças nunca foi decretada. No Brasil, a abolição, pessoas, se deu no dia 13 de maio de 1988. Nós estamos a menos de 200 anos desta abolição. A revogação da escravidão, na verdade, não revogou a exploração. Somos um corpo encarcerado em massa, tá? Com um sistema prisional seletivo. Nós temos aí majoritariamente o sistema penitenciário sendo composto por pessoas pretas e pardas, sendo o sistema prisional feminino ou masculino. Nós vamos ver, inclusive, de acordo com os dados do IFOPEM, que estados como o Acre vai possuir 93% do sistema carcerário feminino de mulheres pretas e pardas. Então, nós temos aqui, sobretudo, um sistema prisional seletista. Então, somos o corpo encarcerado em massa, com o sistema prisional seletivo e, quando não, corpo assassinado, não é mesmo? Nascemos com o alvo nas costas, nascemos com o nosso corpo na frente, na trincheira dessa guerra, que é a guerra entre as raças. Eu até queria chamar a atenção para vocês de uma denúncia que a própria Elza Soares ainda faz na década de 90, não é? 90 ou 80, salvo engano. Vocês podem até olhar no Google para me falar melhor. Mas é justamente aquela música que ela fala: a carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça para o presídio e para debaixo do plástico, e vai de graça para o subemprego e para os hospitais psiquiátricos. Novamente me pus a pensar, logo em seguida, quando eu estava pensando aqui nessas frases da Elza Soares,
que ao pensar naquelas munições, não é? Que estavam caindo daquela... as munições que a mãe estava falando, a mãe de Marielle, não é? Não expressava apenas um espanto, mas estão transmitindo, sobretudo, monumentando, não é? Um acontecimento que é a guerra entre as raças. Mas não só a guerra entre as raças. Nós também vivemos aqui uma pandemia da violência de gênero. O Brasil não está apenas vivendo uma pandemia do coronavírus. Nós também estamos vivendo uma pandemia diária, retroalimentada, que nós vemos dia após dia, que é a violência entre as raças, a violência entre os gêneros, a violência étnica, inclusive. Então, nós vemos aqui mulheres morrendo todos os dias em razão do seu gênero. Nós vemos grupos LGBT morrendo todos os dias simplesmente porque são, desejam ou mesmo estão, como é o caso das pessoas transexuais, não é? É simplesmente o ser que o mata. Então a gente vai ver que esse entrelaçamento que eu quero fazer com vocês, de raça, etnia, gênero e violência, é necessário, porque não tem como compreender a violência de gênero sem compreender que os corpos que mais morrem são de mulheres pretas, são de mulheres pardas, são dessas mulheres principalmente. Porque nós vivemos em um país em que há um extrativismo social que muito é marcado pela cor, já diria o Horácio Nogueira, não é? Nós vivemos em um país que tem um preconceito de marca. Então, a pele é o próprio estigma do sujeito. Então, nós temos aqui pessoas pretas e pardas sofrendo mais preconceito. E como eu estava falando desse extrativismo, não é, social, nós temos ali uma pirâmide para vocês que são do direito, não é? E eu também. É só lembrar um pouco dessa pirâmide de Kelsen. Nós também temos uma pirâmide humana. Então, nós vamos ter um homem branco, logo abaixo a mulher branca, logo depois nós temos ali o homem negro, por último, a mulher negra. Então, nós temos aqui um extrativismo de classe, mas também nós temos um extrativismo de cor. Então, quando eu quero falar dessa violência de gênero, pessoas, eu não estou falando de qualquer violência. Eu denomino o gênero enquanto uma categoria analítica para se pensar políticas públicas. Então, eu vou tentar retomar um pouquinho da história dessa categoria gênero. Na década de 60, iniciou os estudos sobre mulher. É o chamado estudo feminista, não é? E esse fato começou a ajudar na compreensão dos tipos de violência que marcavam o corpo feminino. Que essas violências, não é? A gente tinha a ideia, a noção, na década de 60, que a violência acontecia baseada no sexo. Então, veja só, havia uma violência que estava sendo estruturada pelo sexo. No entanto, logo um pouquinho mais à frente, lá para a década de 80, esse termo sexo ele foi alterado pelo termo gênero. Por quê? Emerge no centro desse debate sobre violência contra a mulher que é importante haver esse deslocamento. Então, é importante retirar o sexo biológico e construí-lo enquanto gênero, enquanto uma categoria analítica. Então, nós fazemos um deslocamento de natureza para a cultura, não é? Autorrepresentação para a representação. Por quê? Não é apenas as mulheres que nascem biologicamente mulheres que elas sofrem violência, mas também as mulheres trans, não é? Essas mulheres trans, elas também sofrem violência quando estão performando enquanto a figura feminina. Então, a gente tem que pensar também nessa categoria enquanto uma categoria que é elástica, uma categoria plástica, que tenta separar natureza da cultura, autorrepresentação de representação, tá? E logo essa distribuição, né, de corpos dentro da estrutura social e esse efeito dessa terminologia gênero, não é? Produz corpos. Então, a gente vai ver que nós, teoricamente, nascemos matéria. E o que nos leva a ser mulher são as tecnologias de imagem, são as tecnologias discursivas. Não nascemos mulher nem homem, nos transformamos em mulher e homem, já diria Simone de Beauvoir, não é? E nos transformamos como? A partir da tecnologia discursiva, quando somos nomeados enquanto mulheres, enquanto homens. Não é porque nascemos com a genitália
com a vagina ou com pênis, que somos homens ou mulheres. Somos homens e mulheres porque somos identificados enquanto homens e mulheres, nos performamos enquanto homens e mulheres, portanto, essa tecnologia discursiva produz a identidade de gênero, tá? Logo, eu quero dizer que estar mulher e estar homem é uma produção cultural, é uma produção social, mas também é uma produção política, que retrata, inclusive, os passos de produção da violência. Então, a gente vai ver aqui uma disparidade de oportunidades entre os dois gêneros. Nós vamos ter ajustamento, inclusive, de sexualidade, o ajustamento da sexualidade que vai desde padrões sexuais para homens, para mulheres, ou mesmo padrões heterossexuais ou homossexuais, o que é ser masculino, o que é ser feminino, e a partir dessa identidade de complementariedade, não é, que a gente vai vendo que sempre vai haver essa bipolaridade. Tá? Então, a partir dessa ideologia de complementariedade, a gente problematiza um pouquinho esse sistema binário que, em alguns momentos, utiliza dessa tecnologia discursiva para produzir o gênero, mas também produzir a violência, tá? Então, voltando um pouquinho para a ideia de violência, não é? E também a ideia da guerra, que eu iniciei falando com vocês, aqui no Brasil hoje, gente, não estamos em nenhuma guerra declarada. No entanto, o Estado, ele vive uma guerra diária entre os gêneros, entre a raça. O Estado brasileiro, ele percebe suas margens, ele percebe que aqui se mata pessoas simplesmente em razão de ser. Aqui são estupradas 1.370 mulheres por dia, a cada 8 minutos. Enquanto a gente está conversando aqui, enquanto está durando essa live, estão tendo mulheres estupradas. São 12 mulheres mortas a cada dia. São 528 mulheres espancadas a cada dia. Então, o cronômetro da violência está girando enquanto estamos falando aqui. O cronômetro da violência, ele não para de girar. Vivemos em uma guerra definida e ratificada e retroalimentada diariamente pela desigualdade de gênero. Aí vocês me perguntam bem assim, mas professora, como assim? Vivemos em uma desigualdade de gênero? Vivemos, por quê? Nós temos padrões que são criados, não é? Então, a gente vai ter alguns padrões que são pré-definidos desde a nossa primeira infância, não é? Aquele primeiro período de sociabilidade, nós vemos alguns padrões sendo estimulados. Por exemplo, a menina que vai ter atividades domésticas, não é? Vai ter que ajudar a mãe, ou mesmo a menina que vai receber brinquedos que são típicos do cuidado, bonecas, ou mesmo aqui panelinhas, vassourinhas, brinquedos para o ambiente doméstico. Já o menino, ele vai ganhar herói, ele vai ganhar brinquedos de guerra, ele vai brincar com armas, bolas, brinquedos para onde? Para a vida externa, para brincar lá fora, na rua. Então, a gente vai ver que nós vamos criando desigualdades, inclusive dentro de casa. Quando, por exemplo, nossa mãe não deixa o nosso irmão lavar a louça. Não deixa lavar a louça, mas eu tenho a obrigação de lavar a louça, eu tenho a obrigação de cuidar da casa. Então, nós vamos criando a desigualdade desde esse momento da primeira socialização em que os indivíduos têm na sua primeira instituição, que é a instituição da família, não é? Logo em seguida, nós passamos a ter essas desigualdades também retroalimentadas em outras instituições sociais, como a escola, como dentro da religião, como dentro aqui dos grupos de amigos. Então, vamos vendo essa desigualdade sendo retroalimentada diariamente. E os índices, pessoas, da desigualdade de gênero no Brasil hoje, eles lembram dessa emergência, desse debate sempre contínuo com vocês sobre a violência contra a mulher. Por quê? Nós estamos entre 150 países, estamos ocupando a posição 94 de países que ocupam, países que mais têm desigualdade de gênero, tá? Então, é impossível alcançar políticas públicas que garantam o bem-estar social, políticas públicas que garantam a dignidade humana, políticas públicas que garantam direitos sexuais para as mulheres, se não tivermos um país em que tenha igualdade entre os gêneros, em que mulheres recebam o mesmo que os homens quando se tem a mesma formação que os homens, que mulheres possam exercer cargos de poder tal qual qualquer homem. A gente vai ver que no Brasil hoje
ainda há desigualdade de mulheres acessando cargos de poder. Então, temos poucas presidentes, temos poucas governadoras, temos poucas prefeitas, temos poucas representantes no Congresso Nacional, temos poucas representantes na Câmara Municipal e temos poucas representantes, inclusive, nas empresas da iniciativa privada ou mesmo da administração pública, ocupando cargos aqui médio ou cargos altos, de CEO, de presidente, de diretora, de reitora, temos poucas mulheres. Isso acaba refletindo sobretudo o quê? Nessa desigualdade de avançar. Aí alguns de vocês podem até dizer, professora, mas mulheres, elas são maioria no que diz respeito às universidades. A gente vai ver que tem mais mulheres estudando dentro das universidades. No entanto, a gente vai ver também que quando essas mulheres vão procurar o mercado de trabalho e vão acessar cargos, por exemplo, chefia, direção, assessoramento, essas mulheres, elas não são incluídas em razão do seu gênero muitas vezes. Então, as mulheres, elas em algumas situações são invisibilizadas, são discriminadas em razão do seu gênero, tá? Então, retomando aqui a esse tema que é a violência de gênero, não é? Essas mulheres que sofrem violência, elas, e qualquer que seja a violência, tá, pessoas? Seja violência sexual, patrimonial, seja violência física, seja o próprio feminicídio, não é? O feminicídio é uma qualificadora do homicídio, seja o próprio homicídio, elas devem ser localizadas, não é? E essas mulheres que são localizadas, elas se tornam elegíveis para o Estado. E a partir do quê? A partir da notícia crimes, tá? Então, a mulher, ela só é vista quando há a notícia crimes. Por meio deste documento, ela é identificada pelas instituições. Por meio deste documento, ela acessa a malha classificatória estatal, não é? Ela acessa o poder judiciário, ela se torna uma cidadã com direitos e deveres próprios. Então, nós vamos ver, sobretudo, construindo-se enquanto sujeito de direito quando ela é reconhecida pelo Estado enquanto sujeita de direito, enquanto vítima, tá? Então, a partir de 2006, nós temos aqui a promulgação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é um importante instrumento que veio a alterar o processamento da denúncia da violência contra a mulher, tá? Não nasceu simplesmente em razão que o Estado achava que mulheres necessitavam ter paz em suas casas ou mesmo que mulheres não deveriam sofrer em razão do seu gênero. Nasceu fruto de uma demanda específica, nasceu fruto de uma obrigação, não é, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que obrigou o Brasil a promulgar uma lei que cuidasse de suas mulheres e desse um procedimento específico para estas mulheres, não é mesmo? Por quê? Porque antes a violência contra a mulher seguia o mesmo rito de qualquer crime de menor potencial ofensivo. Isso quer dizer o quê? Transitava lá pelos juizados especiais, o nosso chamado GCRIM, não é? Seguia a ótica da Lei 9.099 de 95. Então, muitas vezes o que resultava? O sujeito que praticava uma violência contra a mulher, uma lesão corporal, muitas vezes o resultado era o quê? Era ele pagar uma cesta básica, era ele prestar um serviço à comunidade, era ele pagar uma multa e ele se escusia daquela situação, não é? Então, saía por isso mesmo. Então, não havia uma justiça de fato, não atingia o objetivo que era garantir uma vida sem violência. E a violência, só aumentando. O Brasil, infelizmente, pessoas, a gente vai ver que esse cuidado com suas mulheres, ele se deu de maneira tardia. As delegacias de violência contra a mulher começaram a surgir apenas na década de 80. E por quê? Porque as mulheres só adquiriram personalidade jurídica, de fato, a partir da década de 70. Para vocês terem uma ideia, antes disso, as mulheres necessitavam de um homem, seja o pai ou seu próprio marido, para poder viajar internacionalmente, tá? Para se ter o passaporte, ter o visto, tinha que ter uma autorização do pai ou do marido. Então, a mulher, ela era propriedade primeiro deste pai, não é? Deste patriarca,
seguia todo o regime patrilinear, não é? O pai, enquanto chefe da família, passava esta autoridade para o seu marido e o seu marido iria cuidar desta mulher. Então a gente vai ver que essa autoridade patrilinear, ela era repassada do pai para o marido. E a mulher não tinha autonomia sobre o seu próprio corpo. A mulher não tinha gerência sobre a sua própria vida. Necessitava de autorização. Os direitos da mulher, pessoas, sempre foram conquistados, reivindicados, nunca foram dados. Seja o direito político, quando a gente conseguiu lá em 1928 com Celina, né, Guimarães, uma norte-riograndense, uma potiguar, que veio a ser a primeira mulher a votar. Também me orgulho, vou até falar disso, que o primeiro estado a legalizar o voto feminino foi o Rio Grande do Norte, tá? Então, um beijo aí para minhas amigas, meus amigos do Rio Grande do Norte. Que nosso estado, ele avançou um pouco neste debate feminista à época, mas lembrando aqui, né, gente, esses primeiros direitos, sobretudo, esses direitos civis e políticos que foram reivindicados na primeira onda do feminismo, eram direitos das mulheres brancas. E por que eu falo disso? Porque nós vamos ver que o movimento feminista, sobretudo, ele se movia através das intelectuais à época, que eram intelectuais brancas, não é? A gente sabe que o direito à educação não era um direito à educação para todos. Apesar de haver uma alteração do sistema educacional a partir de 1920, com a tentativa de criar uma educação científica, uma abertura da educação para as mulheres a partir de 1920 com Nilo Peçanha, ainda assim as mulheres elas não possuíam direitos políticos e civis. Então as primeiras reivindicações do movimento feminista foi justamente isto, mas foi movido por mulheres brancas, tá? Então algumas mulheres negras não entendiam essa reivindicação. Por quê? Porque as mulheres brancas, elas queriam ter o acesso à educação. As mulheres brancas queriam ter o acesso a trabalhar. As mulheres brancas queriam ter o acesso a votar. As mulheres brancas queriam ter o acesso aos direitos sexuais e reprodutivos. Mas as mulheres negras nunca entenderam por quê. Porque a elas nunca foi negado o direito a trabalhar. Inclusive, elas foram obrigadas a trabalhar em vários momentos, não é? Então, a gente vai ver que esse corpo negro, ele sempre foi deixado o quê? Um pouco de fora. A reivindicação dos direitos da mulher negra sempre foi deixado o quê? Um pouco marginal. A reivindicação das mulheres negras era por um melhor regime de trabalho, era por poder usar as escolas, e não mesmo dessas mulheres brancas que reivindicavam iniciar no mercado de trabalho. Elas não, elas já estavam lá trabalhando enquanto domésticas, elas já estavam lá trabalhando enquanto babás, elas já estavam vendendo doces e lavando a roupa. Então não era querer trabalhar, mas era querer direitos, tá? E direitos de moradia, direitos de se alfabetizar, direitos de se profissionalizar, direitos de poder votar. Então nós vamos ver, sobretudo, essa estratificação social, que não é só uma estratificação de classe, mas também uma estratificação de cor, tá? Então, por isso que eu chamo a atenção, eu começo a falar e falo, né? Parece um trem virado que eu vou fazendo hiperlinks dentro de um assunto. Eu comecei a falar sobre isso da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, pessoas, é um instrumento inovador. Ele vem a garantir esse acesso da mulher e principalmente o reconhecimento dessa vítima enquanto vítima, o reconhecimento dessa vítima enquanto sujeito de direito. Então faz essa transformação de indivíduo para sujeito de direito. Ela não sofre apenas uma violência. Aquela violência é um crime. Por quê? Vai estar tipificado no Código Penal. A Lei Maria da Penha, ela vai vir também a informar quais são os tipos de crime que nela estão inseridos, não é? Mas eu faço essa ressalva, a Lei Maria da Penha não vem a criar crimes, com exceção lá do artigo 24, não é? Agora de 2017, não é? De 2017, que é o descumprimento das medidas protetivas, mas ela vem a ratificar o que já existia. Então, já existia lesão corporal, ela vem dizer que é a violência física. Já existia ali o crime de dano, então ela vem dizer, por exemplo, que é o crime patrimonial, não é? A violência patrimonial, o quebrar o celular da vítima, o rasgar a certidão de nascimento, rasgar a identidade, rasgar a certidão de casamento. Já existia a injúria, a difamação, ela vem indicar que é o quê?
ela vem indicar que é a violência moral, tá? Que é justamente o sujeito que vai ali manchar a reputação da vítima, é o sujeito que vai fazer a fofoca na rede social, é o sujeito que vai injuriar a vítima, portanto, vai ali retirar a sua honra, visa ali dilapidar a sua honra, a sua integridade psicológica. Então, a gente também vai ter o quê? O crime, a violência psicológica. A violência psicológica é quando visa diminuir a vítima. E, por último, nós também temos o homicídio qualificado pelo feminicídio, tá? Chama atenção que o nome do crime não é feminicídio, por mais que a lei seja compreendida enquanto lei do feminicídio, né? Nós não temos aqui o crime de feminicídio. O que nós temos é um crime de homicídio qualificado pelo feminicídio, que também é outra lei inovadora. Por quê? Porque veio a trazer um tratamento e uma identificação específica para crimes de homicídio contra a mulher. Nós sabemos que o artigo 121, que trata do homicídio, ele já traz essa tipificadora de motivo torpe, não é? Seria ali motivo ignominoso, pequeno. Então, matar a mulher simplesmente pela mulher ser mulher, em razão do seu gênero, é um motivo torpe, um motivo pequeno, ignominoso, não é? Mas quando o nosso direito penal, ele vem dizer que existe um modus operandi do sujeito matar a sua esposa, a sua ex-companheira, a sua ex-namorada ou qualquer outra situação que a mulher ela venha morrer no ambiente doméstico, nós estamos falando sobre um tratamento específico, identificando vítimas, identificando corpos e, sobretudo, criando dados para se fazer e reivindicar uma política pública, tá? Então, quando nós temos aqui leis específicas, não é apenas um direito penal simbólico, não é? Não é apenas simbolizando a existência desse delito, mas é também o quê? Mas é também criando políticas públicas de combate a esse tipo de crime específico, tá? Então, o Estado, ele transforma as suas ações através das suas pessoas e através dessa identificação, tá? Então, nessas situações em que se pesa que a criação de novas legislações para combate à violência contra a mulher, estamos falando, sobretudo, do Estado reconhecendo as suas margens e reconhecendo que aqui se mata a mulher simplesmente pela mulher ser mulher, tá? E é interessante, pessoas, que o Estado ele se transforma a partir dessas legislações. E se transforma como? Ele se transforma criando novas práticas para os administradores, ele se transforma criando novos aparatos, por exemplo, criando as delegacias de combate à violência contra a mulher, criando varas especializadas, criando programas de atendimento às vítimas de violência, criando defensorias especializadas, promotorias especializadas, que visam, sobretudo, combater esse tipo de violência específica. Então, olha que bacana, não é? O nosso Estado, ele se transforma. Então, ele cria, sobretudo, mecanismos que possibilitam a vítima ser identificada enquanto vítima e a vítima romper com esse ciclo da violência, não é mesmo? Então, aqui no Maranhão mesmo, a gente tem inúmeros serviços estaduais que cuidam desse combate à violência contra a mulher. Aqui em São Luís, a gente vai ter a Casa da Mulher Brasileira, não é? Que compreende uma rede de atendimentos, uma rede de atendimentos para mulheres que estão em situação de violência e, sobretudo, vai ter também cursos de capacitação, cursos de aperfeiçoamento a partir do Cine Mulher. Então, lá vocês encontrarão a delegacia, a vara especializada da promotoria, a defensoria, o CRANS, todos os mecanismos para combate à violência contra a mulher, tá? E, pessoas, é muito interessante como a gente vê essa transformação do Estado possibilitando a identificação. Muitas vezes a gente vai dizer, nunca aconteceu tanta violência contra a mulher como está acontecendo agora. Tanto é que a gente que teve, inclusive, uma das redações do Enem dizendo 10 anos da promulgação da Lei Maria da Penha, que foi em 2015, e mesmo assim a violência contra a mulher só faz aumentar. Por quê? Porque agora essas mulheres estão sendo identificadas enquanto vítima. Porque agora o Estado brasileiro está reconhecendo que mulheres são mortas em razão do seu gênero. Porque agora o Estado brasileiro reconhece, por exemplo, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial. Porque agora as mulheres elas estão tomando consciência individual e consciência coletiva.
a partir desse momento, há uma transformação na busca pela justiça e também uma transformação nessa busca pelo acesso a mecanismos do Estado. Por exemplo, buscar a delegacia para noticiar o crime, buscar a defensoria para buscar auxílio, assistência jurídica, buscar, sobretudo, os instrumentos e tecnologias do Estado para tentar romper com esse ciclo da violência. Então, não é que está tendo mais violência, é que sempre teve violência, não é? Só que agora a gente vai ter mais instrumentos tecnológicos e também instrumentos do Estado que visam coibir esse tipo de violência, tá? Então, quando a gente vai falar da violência contra a mulher, sobretudo, estamos falando de uma pandemia de fato, gente. É uma pandemia por quê? Porque a cada 4 minutos uma mulher dá entrada no SUS vítima de uma violência. Seja uma violência sexual, seja uma violência física, seja aqui uma tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio, nós vamos ter mulheres que sofrem violência diariamente, tá? Então, quando a gente vai falar de pandemia, não é apenas a pandemia da Covid, mas é inúmeras pandemias que o Brasil está inserido. Como eu falei para vocês, nós vivemos em uma guerra, tá? Uma guerra que em alguns momentos ela é camuflada, tá? Essa metáfora da camuflagem, não é? É interessante porque, sobretudo, a camuflagem ela é utilizada em tempos de guerra, não é? A camuflagem ela é utilizada para poder atacar melhor, para poder confundir o inimigo, para poder confundir o adversário. Então, aqui, em alguns momentos, é camuflada a violência contra a mulher. Não é compreendida a violência contra a mulher. Ou a mulher não é identificada enquanto vítima, ou aquela violência não é identificada enquanto crime, porque não cabe no tipo específico. Então, a gente vai ver que existem alguns modos, de fato, de atender essas mulheres vítimas de violência, tá? Então, a gente vai ter toda uma tecnologia e aparato para o atendimento dessas mulheres, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode me perguntar no chat, tá? Eu tô lendo aqui alguns olhinhos com coraçõezinhos, que é muito fofo. Então, gente, eu tava falando, inclusive, quando eu iniciei o bate-papo, que não ia falar apenas da violência contra a mulher, não é? Ia falar também de raça e etnia. Porque é necessário, nós sabemos que nós estamos em um país que se mata pessoas simplesmente pela cor, não é? Ou mesmo aqui, nós vamos viver um país que se diz um país não racista. Talvez essa ideia venha do conto das 3 raças, talvez essa ideia venha desse mito da democracia racial, não é? Mas o Brasil, ele mata pessoas, não é? Em razão da sua cor, em razão do seu gênero, em razão do seu modo de estar no mundo, em razão da sua performance, e os seres abjetos, eles acabam sendo mortos. Então, quando eu falei para vocês do conto da guerra, não é? Eu quis falar do conto da guerra também enquanto um conto que nos fala da camuflagem, tá? Então, sobre o efeito dessa extensão da camuflagem, eu quero falar para vocês que a camuflagem da guerra é utilizada, inclusive, para esconder. As pessoas vão à guerra, não é, camufladas. E elas vão à guerra camufladas para quê? Para atacar melhor, para confundir o inimigo, para confundir o adversário, para matar mais eficientemente, não é? Então, a camuflagem racial, pessoas, aqui no Brasil, dá-se de qual modo? Desde o acontecimento que a colonização desde o acontecimento da própria colonização. Nós vamos ver que houve um Estado que se construiu e se constituiu a partir do embranquecimento da sua raça. Então, nós vamos ver que nós tivemos pessoas que foram postas em regime de escravidão. Essas pessoas, elas foram alienadas, tanto da sua origem, não é? Como também da sua própria existência e da sua liberdade. Os direitos humanos a essas mulheres, a essas pessoas em regime de escravidão, foi negado, foi desumanizado. As pessoas não eram compreendidas enquanto humanos, eram compreendidas enquanto semoventes. Então, houve um processo de desumanização e alienação desses corpos que estavam em regime de escravidão. Então, quando estamos falando da camuflagem racial, é o modo de compreender como os acontecimentos se deram até chegar nesse momento de preconceito hoje, até chegar nesse momento de práticas racistas hoje, até chegar nesse modo de matar o povo negro, que é um próprio genocídio, não é? Então,
a metáfora da camuflagem, a gente opera com um pouquinho de cuidado. Por quê? Em alguns modos não há camuflagem nenhuma. Em alguns modos é a olhos vistos mesmo. O predador, ele chega e mata sem dó, sem piedade, tá? Então, é interessante essa metáfora, mas ao mesmo tempo é uma metáfora muito perigosa da gente lidar, porque no Brasil hoje a gente sabe que as mortes de mulheres e mortes de pessoas negras nem sempre são camufladas, não é mesmo? E voltando ao que eu falei sobre, eu sempre estou retomando, não é? Essa é a metáfora da guerra, e é algo que eu queria que ficasse mesmo na cabeça de vocês, porque a guerra não é do outro, tá? A guerra não é lá no Irã, a guerra não é no outro país, a guerra é aqui. A guerra é diária. A guerra mata todo dia. A guerra mata milhões de pessoas todo dia, tá? O Brasil não está em guerra declarada, muito pelo contrário, ele está em estado de paz. Mas que paz é essa que mulheres são mortas todo dia? Que paz é essa que pessoas negras são mortas todo dia? Que paz é essa que eu não posso acordar dentro de casa sem haver uma violência todos os dias? Esta semana mesmo, um rapaz, ao acordar, ele foi baleado dentro da sua casa enquanto pegava um copo de água. Inúmeros João Pedros são mortos diariamente. Inúmeras Dandaras são mortas diariamente. Inúmeras Marielles são mortas diariamente. Inúmeras pessoas são mortas simplesmente por existir. Existir em um corpo que muitas vezes se torna um corpo marginal para o Estado. O Estado, ele opera-se não pela necropolítica. E essa necropolítica, pessoas, ela vai criando uma razão, um modo de matar. E esse modo de matar ou deixar viver constitui a própria soberania do Estado, esse atributo fundamental. Então, logo nesse sentido, a soberania do Estado brasileiro é a capacidade de definir quem importa, quem não importa, quem é descartável, quem não é, tá? Então, o estado de exceção não é exceção. Aqui é a própria regra. É o modo pelo qual o Estado ele refunda o seu modo de ser. Então, aqui a gente tem o genocídio de gênero, o genocídio negro, aqui a gente tem o genocídio indígena, nós temos o genocídio de tudo aquilo que o Estado ele acredita como sendo corpos abjetos, corpos marginais. E essa guerra, como eu disse para vocês, não é aqui apenas no ambiente urbano-rural. Essa guerra, ela transborda o próprio sistema prisional, não é mesmo? O sistema prisional no Brasil, ele é reflexo desse modo de ser do próprio Estado brasileiro. Que vamos ter vários prismas destacados lá. O estereótipo a respeito do criminoso, não é? Nós vamos ter a maioria das pessoas que estão no universo prisional sendo pessoas negras, ou pretos ou pardos, não é? Então, há sobretudo aqui um sistema prisional seletista, como eu falei anteriormente. Então, quando a gente vai falar do Brasil atualmente, nós falamos mesmo que é um estado de guerra, não é um estado de exceção. É um estado, é um modo de operar do Estado, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês, tá? Eu queria concluir minha fala, inclusive, com um pensamento de Frantz Fanon, em Peles Negras e Máscaras Brancas, é um dos meus livros favoritos, que ele convida a abrir para o futuro. Ele convida a fundar a esperança. Ele diz, digamos sim à vida, sim ao amor, sim à generosidade, mas o homem também deve dizer o não. Não ao desprezo do homem, não à indignidade do homem, não à exploração do homem pelo outro homem, ao assassinato daquilo que há de mais humano, a liberdade. O corpo preto, o corpo da mulher em qualquer forma que ele esteja, tá? Seja a mulher cis, a mulher trans, a mulher travesti, seja qual seja o seu modo de estar no mundo, tá? Ele não pode ser relegado à zona do não ser, tá? Nós somos uma força
reestruturamos e reconstruímos o mundo. A epidemização do racismo, da violência de gênero deve parar, tá? Então, vidas, elas importam. Mas, sobretudo, neste momento, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que vida de mulheres importam, vidas de negros importam. Ontem foi João Pedro, ontem foi Miguel, ontem foi Marielle, ontem foi Dandara, ontem foi Leilane, ontem foi tantos, e você pode ser o próximo. Você carrega no seu corpo um estigma, um estereótipo, uma marca que esse Estado soberano, ele acha que deve ser deixado morrer. Então, é isso, tá? Não tenho mais a falar. É um bate-papo bem rápido, como eu disse para vocês. É uma live que diz respeito ao dia não é o dia de sustentabilidade aqui do Centro Universitário Estado São Luís, e eu estou representando um curso de Direito nessa live, falando um pouquinho sobre igualdade de gênero, raça e etnia, e também sobre paz, justiça e instituições de justiça. Gente, lembrando sempre, tá com alguma situação de violência, quer uma assistência, liga pro 180, tá? Tá em flagrante delito, uma situação de violência contra a mulher, liga pro 190, tá? Lembrando sempre que nós temos instituições de justiça eficazes. E aqui em São Luís nós temos sim. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, nós temos 2 varas de violência, nós temos a delegacia, nós temos a defensoria, nós temos a promotoria, nós temos inclusive o CRANS, que vem a dar esse aparato psicossocial. E lembrando, gente, não deixem a violência se perpetuar. Percebeu a violência? Percebeu a pequena violência psicológica diária se diminuindo, deixando ali pequenos resquícios dessa violência. E como é essa violência psicológica ela inicia? Inicia dizendo que tu és burra, inicia dizendo que tu não podes trabalhar, não pode ir lá ver tua mãe, que tu não podes usar determinada roupa, que tu não podes fazer determinada atividade. Se o relacionamento começou assim, menino, já não vai dar certo, tá? Então, vai aumentando o ciclo da violência e, consequentemente, pode gerar uma violência física ou até um homicídio qualificado por feminicídio. Pessoas iniciam um relacionamento com violência, caia fora, tá? E lembrando sempre, nós devemos abolir o racismo da nossa vida. Não pratiquem atos racistas, mesmo que seja um vício de linguagem. A tecnologia discursiva, ele vem a produzir alguns racismos que a gente não percebe. Então, lembrando aí de retirar algumas palavrinhas do nosso vocabulário, por exemplo, denigrir. Isso é muito feio, gente. Tornar negro? Então, porque tornar negro é ruim. Que tal dizer bem assim? Injuriar. Não é mais legal? Não é mais bacana? Não é? Ou mesmo, no lugar de dizer clarear, não é? Porque não fala tornar óbvio, tá? Ou tem várias outras palavras que a gente tem no nosso vocabulário que são palavras racistas. Então tenham cuidado com esses discursos que nós estamos tendo, tá? E lembremos sempre, a guerra não é do outro, a guerra é aqui, a guerra é diária. A guerra mata inúmeras pessoas todo dia. Então, eu só queria deixar para vocês Marielle presente, Miguel presente, João Pedro presente, Dandara presente, Leilane presente. Um beijo a todos.